né? Como é que você consegue afirmar isso? Através de militares que trabalham lá dentro, nessas áreas, que tiveram informação e que nos passam informação. E por uma questão de ética, a gente mantém essas fontes no anonimato. Sim. Entendeu? Mas assim, foram militares que te falaram isso? Foram militares. Por exemplo, hoje tem militares que me fornecem documentação sobre pesquisa de OVNI, tanto da Marinha, do Exército, da Aeronáutica, mas que preferem se manter no anonimato também. Você falou que você tem uma porrada de documento Muitos documentos. E exige São milhares de páginas. Tem fotos também, tem muita coisa. E é foda, né? Você falar algo assim, tipo, tá aqui e colocar o seu nome na linha, falar, eu sou o sargento não sei o quê, essas são as evidências que eu tenho sobre... Tem um peso na sua credibilidade, por mais que seja verdade o que tu tá falando, né? Por isso que eu imagino que eles escolham não revelar quem são. E tem o lance também do vagabundo detona eles, né, cara? Exato, eles perdem recentemente, emprego, assim, essas informações são relevantes. O público tem que saber, certo? A gente está aqui, por exemplo, participando do FLAU para divulgar informações também. E aí, há algum tempo atrás, eu me associei à OVNI Pesquisa, que é essa revista aqui. Essa revista, ela tem um objetivo de divulgar a ufologia dentro de uma metodologia científica. Para quê? Para ter credibilidade mesmo. Tanto é que o quadro consultor aqui, a gente tem até militares. Tem pessoas, astrônomos, tem um monte de gente da área científica que abraçou a causa da ufologia, o quê? Para moralizar esse assunto. E aí, esses casos mais cabeludos que envolvem, por exemplo, a Força Aérea, eu tenho escrito, por exemplo, aqui, ó, FAB conclui, fotos do disco de Osasco são verdadeiras. Isso aqui é um caso em que envolveu fotografias tiradas aqui em Osasco por um fotógrafo amador e que a Força Aérea teve acesso a esse material, analisou as fotografias do disco voador e chegou à conclusão que era verdadeira. Agora, isso chega de alguma forma para o público geral? Não. Então, a gente está usando também o veículo, a revista OVNI Pesquisa, para trazer casos dessa complexidade e envolvendo militares. Por exemplo... Por que não vem a público? Por que o... Vem a público, né? Só não fica famoso, só não fica popular. Isso não é interessante o suficiente para as pessoas falarem sobre esse tipo de coisa? E não só... Tem bastante vídeo Existe uma galera que segue isso na internet, não existe? Tem muita gente. Não, tô falando assim, eu tô falando da mídia tradicional. Por que os caras não dão... Porque, mano, mídia tradicional, eles não estão nem aí, eles estão, pô... Eles são a mídia mais atrasada de todos. Você acha que eles vão falar de OVNI seriamente? Não vão falar. Seriamente não vão falar. Não vão falar. Pra eles é só um negócio de piada, que, assim, engraçado. Dentro do meio militar, né, da Aeronáutica, Marinha, Exército e Polícia também, militar e civil, eles também fazem as suas investigações paralelas. Esse caso aqui, por exemplo, eu tive lá pessoalmente. É um caso que aconteceu na cidade de Cláudio, em Minas Gerais, envolvendo policiais militares. O que aconteceu lá? Eles perseguiram seres. E, pasme agora, a gente conseguiu um pré-relatório, os BOs, a gente conseguiu fotos que eles tiraram a própria Polícia Militar tirou, e um relatório de 4 páginas, assinado pelo capitão Eisenhower, e onde eles falam que perseguiram seres. Isso aqui é inédito. Eles estão dizendo aí que perseguiram seres. Seres que flutuavam. Que flutuavam? Que flutuaram, seres luminosos que flutuavam. E vira nave. E um dos militares fotografou o objeto. Que era um objeto desse formato aí. Caraca, isso é um pouco assustador, né, cara? Então, você veja... um pouco? Eu coloquei no meu canal no YouTube, né? No canal Enigmas e Mistérios. Que tá na descrição aqui da live. Isso, também tá na descrição aí. E esse caso que eu coloquei lá envolveu mais de 100 policiais militares em São Paulo, na Avenida Sapopemba, aqui perto, que viram um objeto voador não identificado em forma de ferradura. E aí o que aconteceu? Quando eu publiquei isso, já tá lá comum forma de ferradura, num relato de forma de ferradura em OVNI, não sei o quê? Acontece, mas não é tão comum. O mais comum é o de disco? É o redondo mesmo, em forma de disco, ou bolas, né? Bolas luminosas. O lance que É esse formato aqui, ó, quer ver? Deixa eu... Essa aqui, das fotos que tu tirou e tal, né? Isso. Geralmente é em formato de disco, né? E dentro desse campo ionizado, que é o ar ionizado, você vê aqui a estrutura, geralmente é metálica.
E esses focos aqui para baixo, parece perna, na verdade isso aqui é o foco de luz, é a luz sólida, por onde eles raptam as pessoas e raptam os animais. Tá? Em alguns casos, você tem sequestro. Puta, foda que é sempre umas fotos assim, não muito... tipo, não dá pra realmente... Nunca é uma foto assim, caraca, olha lá eles dando um tchauzinho pra gente, tá ligado? Tem umas mais nítidas, ó. Essa aqui em Ungai, no Peru, ó, em 67. Tem algum lugar que as pessoas podem ver essas fotos depois? Na internet? Na internet. Tem muita gente curiosa. Lá no meu canal, dá pra visualizar. Inclusive, eu comento fotos. Eu falo, olha, essa foto foi tirada por fulano de tal, em tal lugar, tal data, e inclusive a fotografia foi analisada assim, assado foi dado como autêntico ou não. Essa aqui é em Ipameri, Goiás. Essa aqui é no Brasil. E a de cima é em Inhungai, no Peru. Essas aí são mais nítidas mesmo. Aqui ele tirou também bem nítida, essa aqui, ó, de São Bernardo. Essa de sim. São Bernardo. Mas, tipo, isso aí poderia ser uma estrutura humana também. Tá ligado? Eu acho que um humano poderia fazer uma estrutura dessa. Sim, poderia, mas até hoje não ficou comprovado. Agora, o que é estranho é que a própria Força Aérea veio me pedir a foto e veio pedir todos os relatos das pessoas que viram no mesmo dia, dias anteriores, dias posteriores, esse objeto que eu fotografei em 2016. A Força Aérea pode estar preocupada também com drones espiões. Eu imagino que deve ter muito de drone espião aí da China nos Estados Unidos, tá ligado? Sim. Também pode acontecer. Agora a gente fala assim, drone é um negócio que é mais recente. Verdade. E como explicar casos que ocorreram antes dos drones? Na década de 20, 1800 e tralalá. O problema pinturas rupestres em cavernas, petroglifos. Existem pinturas rupestres em cavernas relatando OVNIs? Tem. Eu acho que, se eu não me engano, numa revista dessa daqui a gente tem, ó, algumas pinturas bem legais. A pintura representa o quê? É uma galera endeusando algo que vem do céu, geralmente. Sempre tem, né? O Eric Von Däniken que falava essa parada, que eram os deuses astronautas, né? Se você verificar, geralmente os OVNIs, eles na atualidade têm a mesma configuração de como os primitivos pintavam aí. Você tá vendo? É verdade. Ó, ali é um serzinho, que é aquele tipo alfa que a gente tava falando, com os olhos pretos. Então, dentro da limitação, os indígenas tentaram reproduzir. E uma coisa que é interessante, eu já visitei vários sítios arqueológicos. Quando você for numa caverna que tiver aquelas pinturas exuberantes nas paredes, presta atenção no teto. Porque, assim, o que tiver em volta da caverna são cenas cotidianas da tribo, ou seja, ali eles vão estar falando de caçadas, vão estar falando de eventos terrestres. O que está em cima, no teto, então isso que você tem que prestar atenção. O que está no teto são representações daqueles primitivos de fenômenos celestes. Pode estar relacionado a OVNI, pode estar relacionado a deuses, pode estar relacionado a cometas também que passaram, algum fenômeno astronômico que se fez presente ali em algum momento. Então, assim, no teto da caverna eles sempre registram isso. Então, presta atenção que pode ter alguma coisa interessante que lembra, de repente, o disco voador, lembra um tripulante vestindo capacete, com antena, entendeu? Eu já vi coisas assim, bem bizarras, bem interessantes, e que podem sim estar relatando que o fenômeno OVNI e seus tripulantes não é um fenômeno recente, e sim um fenômeno que nos visita desde que o mundo é mundo. Eu acredito que sim.